Fala aí, pessoal, mais um vídeo no canal F. Lamonier, em que a gente fala tudo de consórcio. Hoje eu quero falar de um tema super relevante que está parando o sistema de consórcio para focar e para conversar disso, que é a autorregulação no meio de consórcio. Você sabe o que é isso? Você sabe o impacto disso para você, cliente, vendedor, representante, administrativo, administradora? Não importa, você vai saber isso agora. Mas antes, fica aí, a gente está produzindo conteúdo de qualidade para levar o que é e o que não é o consórcio para todo mundo. Eu preciso do seu ok aqui, no seu joinha, seguindo a gente, compartilhando esse conteúdo. Vamos falar um pouquinho desse tema. Olha só, esse tema vem sendo trabalhado já há algum tempo no meio de consórcio. Ele teve idas e vindas, então ele lá nos idos de 2018, 2019, ele começou a ser discutido de uma forma um pouco mais forte. Veio pandemia, tudo parou, isso não foi priorizado pela ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Mas até que nos últimos 2 anos, esse tema voltou à pauta principal de discussão. E eu quero falar um pouquinho aqui o que isso significa na prática para quem gosta de consórcio, para quem trabalha de consórcio. Os pontos positivos, os pontos negativos, você vai ficar sabendo tudo ligado aqui com a gente. Vamos lá? Vamos comigo. Bom, primeiro ponto, né? Vamos tentar tratar isso do porquê o consórcio precisa da autorregulação, né? Segundo a ABAC, segundo os especialistas que estão envolvidos nesse processo. Primeiro ponto, a credibilidade ela não é herdada, tá? Então é uma disputa todos os dias para quem é sério e quem trabalha com consórcio deixar esse segmento, esse produto que é tão importante, cada vez mais viável para o brasileiro. E tem muita gente fazendo coisa errada, a gente tem que tirar esse pessoal do mercado. E é por isso que isso não vem de um dia para o outro, não é herdado, é disputado. Isso tem que ser conquistado pelo segmento de consórcio. A gente vive de confiança. Se a gente trabalha com poupança popular e as pessoas confiam nas administradoras de consórcio, que são cada vez menos atualmente, para guardar o dinheiro dessas pessoas, não tem nada além de confiança que gere esse setor. Por isso que qualquer tipo de iniciativa que venha contribuir para o aumento de confiança no setor, ela é extremamente bem-vinda. Esse setor, a gente tem que ter muita ciência, ele já viveu em páginas policiais, gente. Quem é do segmento ali da década de 90, principalmente, início da década de 2000, tô falando então pré-lei, pré-2008, sabe o quão trabalhoso que era estar no meio de consórcio, onde você buscava as capas de economia, mas você estava nas capas de polícia. Então isso é importante porque o setor já viveu. Os profissionais de consórcio com um pouquinho mais de cabelo branco sabem exatamente o que eu tô falando e, obviamente, ninguém quer voltar. A gente tá num patamar de muito profissionalismo no sistema de consórcio. A gente quer daqui para cima, obviamente. O segundo ponto é que tem risco regulatório real. O consórcio é um bicho que pouca gente conhece na sua especificidade e melhorou muito desde 2008 com a lei federal que regula o sistema de consórcio. Mas mesmo assim, tem muita coisa, muita lei estadual, tem congresso, tem juiz que dá a sentença errada, totalmente desalinhada da lei. Então, esse tipo de discussão, ele complica, ele coloca o risco no sistema de consórcio. Sabe o risco Brasil? É um pouco disso. A gente tem discussões que a gente tecnicamente não deveria ter, porque a gente ou tem a lei, se você pode concordar ou discordar, mas você tem que respeitar, e se você quiser mudar a lei, faz um projeto, vai ao Congresso, tenta mudar pelas vias legais e de fato. Mas o Brasil, de vez em quando, não funciona da forma como deveria ser. E isso acaba gerando um risco sistêmico pro mercado de consórcio que não é o ideal. O Banco Central, obviamente, ele tenta fazer o que é possível, mas nem sempre ele consegue. E isso, gente, por uma infinidade de motivos. O Banco Central está cada vez mais na moda por uma questão dos grandes bancos, das grandes fintechs, instituições de pagamento, novos meios de pagamento, Pix, Drex, tudo isso chama a atenção de uma entidade que não tem um poder de fogo ilimitado. Você precisa de profissionais capacitados, experientes, e ele se divide entre todos esses segmentos. Então o consórcio é uma das coisas que o Banco Central faz,
E aí é importante porque o Banco Central às vezes prefere endurecer demais determinada regra e pegar muito pesado, porque ele quer, obviamente, um nível de qualidade das administradoras lá em cima. Mas pode ter algum tipo de medida que é dura demais ou que foi pouco conversada com o segmento. Isso é importante. Porque quem entende do segmento de consórcio é quem trabalha no segmento de consórcio. Por isso que, em nenhuma forma, o Banco Central deveria se omitir de falar com as entidades, tanto as administradoras autorizadas por ele, mas também as entidades de classe, como a BAC, que é essa responsável por aglomerar as administradoras e representar as administradoras perante os stakeholders, entre eles o Banco Central. Por isso, com um quadro cada vez mais enxuto, isso é uma demanda muito antiga do Banco Central, fica muito difícil você acompanhar essas inovações, porque o mercado financeiro, de forma geral, a qual ele também regula, tem evoluído. É muito nítido ver crimes financeiros que estão acontecendo, vazamento de dados, e que muitas vezes o Banco Central poderia tá tendo um olhar um pouco mais de perto, mas ele não tem a capacidade de braço, ele tem até o intelecto, mas ele não tem braço, porque faltam analistas ali que vão, obviamente, entender dos seus respectivos setores que ele regula, mas vão realmente ter tempo para fazer isso, tá? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto. O terceiro é que o sistema cresceu demais, gente. Isso é excelente, né? Apesar de que o número de administradoras reduziu, a gente deixa de ter ali nossas 500 e poucas administradoras ali na década de 90, 2000, para ter 130 aproximadamente, 125 com grupos ativos, o número de consorciados ativos cresceu demais. E isso, obviamente, movimenta o sistema de uma forma muito positiva, mas eleva o risco. É um risco sistêmico, porque quanto mais clientes ativos você tem uma administradora, mais aquela administradora reúne um risco sistêmico muito grande. Imagina uma administradora que tem 1 milhão, 2 milhões de clientes, tem uma fraude, tem um problema, ela vem a ser fechada. São 1 milhão ou 2 milhões de pessoas que estão em risco de perder todo o seu dinheiro. Então, são temas esses que são extremamente proveitosos e positivos para o sistema de consórcio, mas que colocam, meu amigo, uma pitadinha de risco que o Banco Central, obviamente, tem que regular, que todos nós brasileiros que gostamos e que precisamos do sistema de consórcio temos total interesse em deixar isso o mais preto no branco possível. Bom, tendo feito essa introdução inicial, vamos entender o que é esse sistema de autorregulação que a BAC está liderando junto das administradoras. Isso é importante. A BAC tem sido voz proativa. Não é uma demanda de uma administradora, pelo menos não explicitamente. A BAC está centralizando os esforços, discutindo com as administradoras. Aparentemente tem o apoio do Banco Central, então é do interesse do Banco Central que isso também aconteça, para ter uma primeira camada de autorregulação antes do Banco Central entrar. Óbvio, gente, as regras, a lei, ela permanece a mesma. A lei federal que regula o sistema de consórcio, lá de 2008, e que todo mundo conhece de cor e salteado, deveria conhecer, ela continua. Em seguida, o Banco Central do Brasil, com todas as suas resoluções, né, que vão dando ali um traçado ao funcionamento das administradoras, dos grupos de consórcio, do relacionamento com os clientes, também se mantém. Esse daqui, então, seria essa terceira, mas a primeira ali, né, de baixo para cima, camada de autorregulação, de controle dessas administradoras. Então a ideia é, antes de você discutir qualquer coisa com o Banco Central, antes de você discutir qualquer coisa dentro da lei, o próprio mercado vai ter que se regular. E isso não é fácil. Isso é típico, gente, de mercados maduros, de mercados que já têm discussões que acontecem há muito tempo e que eles entenderam ser necessário essa autorregulação. Aquela coisa, é melhor a gente se organizar aqui, dentro da lei, dentro do que pode e do que não pode, do que vir um ente externo que às vezes não tem nem tempo, não tem nem saco, não tem nem braço para regular a gente, e ele vai colocar medidas que são duras que podem prejudicar o sistema de consórcio de forma geral. Não é uma administradora ou outra, uma grande, uma pequena, uma focada nesse mercado ou naquele mercado. É de forma geral. Portanto, vamos aqui de forma muito transparente, muito clara, com a política clara, mas numa mesa profissional, né, sentar as administradoras e falar o que pode, o que não pode e se autorregular.
Isso já acontece, a ABAC traz muito isso no seu discurso, em mercados muito maduros, né? Eu tenho aqui alguns exemplos que eles trouxeram, Febraban, a Ambima, o mercado de publicidade, todos eles têm entidades que regulam, que se autorregulam. Esse é, portanto, um sinal de um mercado mais maduro, de um mercado que entende as próprias regras e que está disposto ali entre eles a ganhar um pouquinho, a perder um pouquinho, mas que não passa aquela discussão para um ente regulatório, para o Congresso, para a Justiça e por tudo mais, tá? Então, bom, vamos lá. O que a ABAC tem tratado? Seriam meio que dois conselhos ali, né? Um legislativo e um judiciário, com bastante aspas aqui, tá? Esse conselho de autorregulação, ele vai criar normas, diretrizes, padrões e orientação. Seria quase que o judiciário nessa metáfora que está sendo utilizada. E o conselho de ética, ele vai efetivamente julgar os casos, aplicar medidas, analisar os conflitos. Seria muito mais o judiciário. É uma metáfora, obviamente, essa discussão ela nunca sobrepõe a lei, mas, de novo, se você tem organizações e um mercado de forma geral maduro, é acatado aquela decisão. A governança disso teria uma representatividade até então, tá, gente? Isso aqui são discussões iniciais que estão tendo, de 7 membros. Então, 5 administradoras, e eles estão tentando dividir ali entre grande, média e pequena, e 2 independentes escolhidos pela expertise, né, que vão trazer uma visão de fora mais técnica, né, seja jurídica, seja sistêmica, de compliance, do que for, mas que possam agregar nesse conselho. E o modelo, obviamente, foi contratado, foi proposto ali em conjunto com um escritório de advocacia super famoso, chamado Pinheiro Neto, que analisou esses benchmarks, né? Analisou essas referências de outros mercados que têm um órgão regulador, autorregulador, e está tentando trazer essas referências para o sistema de consórcio. A versão, então, que eles querem gerar, eles falam aqui que é leve o suficiente para operar, mas robusta o bastante para gerar confiança. Então veja você, de novo, a palavra confiança. A autorregulação é mais uma sinalização do sistema de consórcio, de novo, de maturidade, mas com o objetivo de gerar confiança, da gente resolver os nossos próprios problemas dentro de casa, dentro da nossa cozinha. Bom, vamos fechar. O que muda na prática? Acho que para as administradoras fica muito claro uma subida de barra que a ABAC, óbvio, o Banco Central e todo mundo que está interessado nesse tema coloca, né, para as administradoras. Fica muito claro no discurso da ABAC, e eu compactuo com ele nesse ponto específico, que ele quer chegar até o vendedor. Hoje um problema do sistema de consórcio é que você sabe a administradora que vendeu e o representante que vendeu, mas não necessariamente você consegue saber o vendedor lá na ponta, o CPF que fez a venda. Se a gente chega nesse nível de detalhe, todas as administradoras, isso inclusive, quem sabe informado ao Banco Central, você vai conseguir saber qual é o profissional que está gerando o problema. E isso, gente, é assim em mercados mais regulados, corretor de imóvel, corretor de seguro, todos eles têm a sua própria chancela, a sua própria carteirinha, né, como a gente fala. O mercado de consórcio ainda não. Existe o PCA-10, que foi um passo importante, uma certificação importante que a ABAC fez, e também tem o apoio do Banco Central, mas ela não é obrigatória. Quem sabe não chega a hora, né, de usar isso de gancho e falar, vamos fazer o PCA-10, vamos fazer o PCA-20, vamos fazer mais certificações. Quero dar um exemplo da Ambima no mercado de investimento, que tem lá o que é o CPA-10, o CPA-20, tem o CEA, mas obviamente é dentro dessa autorregulação da Ambima que se obriga, porque ela é uma autorregulação, então todo mundo que está associado a ela tem que fazer isso. É obrigatório, ou será no consórcio obrigatório uma administradora se associar? Não, não é. Mas é de bom tom e isso pode virar, inclusive, diferencial competitivo, gente, de administradores de consórcio que estão vinculados a um projeto, a um escopo autorregulatório. E elas seguem as boas práticas, as regras. Isso pode aumentar, de novo, a confiança dentro do nosso sistema. Existem ainda em debate ferramentas eles chamam de enforcement. E aqui tem muita discussão, né? Como se diz, ainda vai dar muito pano para manga. Por quê? Porque tem discussões, por exemplo, multa. Imagina o próprio escopo de autorregulação conseguir multar uma administradora. Reembolso ao consorciado em casos específicos. Isso
decidido dentro da autorregulação, não envolve justiça, não envolve Banco Central. Termo de compromisso seria o TAC da casa, auditoria independente anual. Então todas essas partes estão sendo discutidas ainda com a ABAC, com as administradoras de consórcio em conjunto, obviamente, mas tem muito ponto aqui sensível, delicado, politicamente importante, que a gente tem que entender a postura das administradoras, a postura da ABAC, a postura do mercado de forma geral. O grande ponto que a ABAC quer resolver, e eles estão sendo vocais nisso, é uma proteção contra retrocessos e riscos históricos, né? Década de 90 e 2000 foi bem louca no sistema de consórcio, então eles citam vários casos, né, de tentativas de organizações ou de sistemas unificados que foram feitos e que poderiam ser complicadíssimos, né, eram feitos via medida provisória, então o próprio ente regulatório, né, que era a Receita Federal muito tempo atrás, aí acho que 91 que passa para o Banco Central. Gente, é muito louco o que aconteceu até pacificar em 2008, né, 2008 para cá a gente vive um momento ainda, obviamente, difícil, turbulento no sistema de consórcio, mas muito positivo e melhorando em crescimento. Acho que o que eles querem evitar, então, esses traumas do passado, tentando fazer a autorregulação. Bom, vamos fechar. Espero que você já tenha formado sua opinião aqui. Ainda não tem nada pronto, ainda não tem nada definido, mas estamos no olho do furacão. Essas discussões estão, nos últimos meses, muito intensas, muito quentes entre as administradoras. Vejo sempre como um passo positivo, né, de melhoria para o sistema, mas existem pautas aqui um pouco mais delicadas que a gente vai ter que ter muita sensibilidade ao colocar isso, né? A gente não pode nunca julgar uma administradora contra a outra, a gente não pode privilegiar administradoras que eventualmente são muito grandes, já vinculadas a grupos econômicos, bancos, montadoras muito grandes e que têm um poderio enorme, com as administradoras médias e pequenas, que tem sua importância no mercado. Aqui tem que ficar muito claro que toda legislação nova incorre para uma administradora em custo de observância, em custo regulatório. E uma coisa é você fazer isso com quem tem 1 milhão de clientes, 2 milhões de clientes. Outra coisa é você fazer com quem tem 10 mil, 15 mil, 5 mil. Mas, mesmo assim, todas elas são importantes, porque você vai ter administradoras que atuam no nicho, que tem um modelo de venda mais passivo, que tem grupos eventualmente até melhores, mais contempladores. É importante ter essas administradoras no mercado. Um capitalismo perfeito, ou que tende à perfeição, porque eu acho que perfeito nunca vai ser, é um capitalismo de mercado que coloca competitividade. Não adianta nada a gente ter um monopólio de 1, 2, 3, 5, 10 administradoras de consórcio que vão ter 100%, 90% do mercado, sendo que você poderia ter de forma legal, de forma organizada, de forma muito planejada, administradoras de todos os tamanhos. A gente não pode desconsiderar a importância para o mercado de consórcio das administradoras pequenas e médias. Eu espero de coração que essa entidade autorreguladora que está sendo aqui proposta pela ABAC, e sugerida, e negociada, e discutida pela ABAC, ela deixe claro a importância desses pequenos. É muito fácil colocar poder na mão dos grandes, que já decidem. A concentração bancária no Brasil, ela é absurda, apesar de ter melhorado, mas ela é absurda, tá? Quando você compara com os Estados Unidos, que tem centenas e milhares de bancos, o Brasil tem 5, 6 bancos relevantes. É absurdo. A gente não pode ser um mercado concentrado. Apesar de que eu já falei que essa é uma tendência. Lá na nossa Jabuticaba, se você quiser ler, inclusive, acessa aí o nossojabuticaba.com.br. Gostou do vídeo? Tem muito ainda, eu trago novidades assim que a gente tiver. Vamos discutir isso pelo bem do sistema de consórcio, tem muita coisa boa pra gente fazer. Espero que você tenha gostado, curte, compartilha, se inscreve no canal, toda semana tem um vídeo diferente, conto com você. Vamos falar de consórcio, vamos falar do que transforma a vida das pessoas. Quero você comigo.